hoje faz um mês que cheguei aqui em Paris e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumão sobre melhores, piores momentos e como tem sido minha adaptação no meu novo trabalho nesses primeiros 30 dias. Então, desde cair no golpe das pickpockets até sofrer uma tentativa de assalto, de furto e ter as crianças que eu tô cuidando chamando a polícia pra mim no meio da rua, nada como ter sorte no azar pra começar o seu primeiro mês depois que você emigra e muda de continente. Eu e Amanda, minha esposa, chegamos aqui em Paris no dia 24 de agosto, final do verão europeu e início do ano letivo. A gente veio pra cá porque eu consegui um emprego em alternância em algo que eu chamo carinhosamente de babá de luxo, porque meio período eu tô numa escola estudando sobre desenvolvimento infantil, então de crianças de 0 a 7 anos, e na outra metade estou cuidando de 2 anjinhos lindos, um de 3 e outro de 6 anos. Antes de conseguir esse emprego, eu já tinha vindo pra cá 2 outras vezes. A primeira vez para passar 4 dias, então eu fiz o roteiro tradicional, passando pelos principais pontos de Paris. E a segunda vez foi em abril desse ano, depois de terminar meu estágio na Alemanha, para procurar emprego aqui, porque eu já tinha decidido que, independente de qualquer coisa, eu ia morar aqui. Na realidade, eu já comecei a procurar empregos aqui em Paris desde que eu tava na Alemanha, só que pelo fato de eu ainda não ter me formado, na época eu não tinha me formado na faculdade, e também de eu não falar a língua, eu percebi que as vagas de estágio que eu tava pesquisando e procurando, eles eram muito mais direcionados a pessoas que estavam fazendo uma faculdade aqui, pois era um estágio em alternância. E essa modalidade de alternância é específica da França, uma modalidade do governo em incentivar com que as empresas privadas ingressem seus estudantes universitários dentro de suas empresas. Então, como eu não tava dentro dessa modalidade, pra mim ficava muito mais difícil encontrar um emprego aqui. Dessa forma, quando eu cheguei em Paris diretamente da Alemanha, eu tava desempregada e oficialmente procurando empregos de base em que eu conseguisse enfrentar a barreira da língua e conseguir aprender o francês e pagar um aluguel. Eu falo com um pouco mais de detalhes sobre como eu consegui esse emprego no meu primeiro vídeo, mas basicamente foi através do boca a boca, porque eu já conhecia as pessoas e eu já falava pra elas o meu nome e que eu tava procurando emprego aqui em Paris. E isso tudo aconteceu em abril. Então, nesse período que eu fiquei aqui durante um mês, eu consegui um emprego. Só que esse emprego, ele ia começar somente em setembro, na época em que recomeçava o ano letivo aqui em Paris. Então, eu consegui voltar pro Brasil, me formar e buscar meu amor pra gente vir pra cá e pra gente iniciar essa nova etapa da nossa vida juntos aqui na Europa. E hoje, completa um mês. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre como tem sido essa minha adaptação no meu novo emprego, como que tem sido dividir estudo e trabalho, como tem sido trabalhar com 2 crianças, coisa que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Vou pincelar as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram com a gente aqui, para compartilhar essa experiência, para que vocês também fiquem mais espertos e evitem passar pelas dificuldades em que a gente passou e que a gente poderia ter evitado, só que a gente não se ligou muito bem, porque realmente fazer esse processo de imigração são muitas informações que a gente é bombardeado cotidianamente, que às vezes alguns detalhes ou outros acabam passando. E então eu tô compartilhando aqui nesse vídeo pra vocês ficarem espertos pra quando vocês forem passar por isso, mesmo imigrando ou até mesmo turistando, seja evitado. Bom, mas começando pela desgraça, né, gente? Aconteceu uns babado, viu? Não vou mentir, não. Pra começar, que a primeira semana que a gente se mudou, o nosso cartão foi clonado. E a gente tem quase certeza que isso aconteceu por conta dos pickpockets que andando aqui pela cidade inteira. A gente acredita que isso aconteceu num dia em que a gente tava em algum lugar e a gente entregou o cartão pra pessoa passar na maquininha. E realmente fazer isso é uma cilada. Se você tá vindo aqui com um cartão, que venha sempre com ele no celular, pra você sempre aproximar o celular da maquininha e nunca entregue seu cartão pra ninguém, porque eles arranjam um jeito de conseguir copiar todas as informações do seu cartão. E a gente descobriu isso no final de semana em que a gente estava organizando tudo aquilo que a gente tinha gastado durante a semana. A sorte foi que quando a gente foi fazer esse cálculo, o cartão tinha sido recentemente clonado. E a gente descobriu porque estavam fazendo compras online num mercado de comida orgânica.
Tipo assim, gente, que ódio. E gastaram por volta de uns 300 euros do nosso cartão, que pra gente no nosso primeiro mês faz toda a diferença, mas a gente conseguiu recuperar esse dinheiro, né, abrindo uma ocorrência no site do cartão de crédito, contestando todas aquelas compras em que a gente não tinha feito, e por volta de uma semana esse dinheiro ele foi ressarcido e estava de volta na nossa conta. Que bom! Também teve dia que a gente sofreu uma tentativa de furto e nesse mesmo dia foi o dia em que a gente levou uma multa de 50 euros no transporte. Então assim, gente, antes de falar sobre o furto, eu vou dar uma dica muito importante pra vocês. Sempre prestem muita atenção sobre o tipo de ticket que vocês estão comprando, porque às vezes a máquina em que você tá comprando o ticket, ela pode não ser tão intuitiva assim, e aí você, ao invés de clicar pra comprar o ticket do final de semana, clica sempre nos 2 dias se você for sair com o seu cartão 2 dias do final de semana, tá? Ao invés de você clicar em um dia só, achando que tá valendo por todo o final de semana, ou você compra um dia, mas na verdade você vai sair o outro, sempre presta muita atenção, porque daí na hora lá de entregar o cartão pro cara que tava fazendo a vistoria, tava tudo errado e ele não tava nem aí se a gente era daqui, se a gente não era daqui, se a gente sabia, se a gente não sabia, se a gente tava fazendo de má fé ou não. Tive que pagar 50 euros, tirar do meu bolso e... E é triste, sabe? Perder dinheiro assim no seu primeiro mês, que é o mês em que você provavelmente ainda não recebeu o seu salário, você vai receber o salário só no final do primeiro mês, ou no início do segundo mês. Então tudo que você gasta, tudo que você paga, ainda é em real, muito real, né? Então assim, 250 reais, praticamente, em multa de transporte público no primeiro mês, não dá pra levar, porque dá uma desanimada boa, viu? Não vou mentir pra vocês. Bom, mas nem era disso que eu ia falar agora, né? Isso era só um adendo. O que eu ia falar mesmo sobre o que aconteceu foi a tentativa de assalto, né? Estávamos finalizando uma chamada de vídeo com um amigo nosso. Aconteceu que uma pessoa que aparentemente estava sob efeito de alguma substância, mas também muito vulnerável, tentou tirar o celular da mão da Amanda. E aí a Amanda, né, no seu instinto, segurou o celular forte, puxou pra si. E eu também, muito instintivo, dei um tapa na mão da mulher. E aí a gente olhou pra aquilo que tinha acontecido e saímos louca, assim, gente. Demorou um pouco pra entender o que tava acontecendo e o que tinha acontecido. Mas a nossa reação, embora, né, nunca é muito bom reagir em assalto, não era um assalto em mão armada, mas era uma tentativa de furto muito ruim. E não tinha como dar certo, né? Se você é do Brasil, alguém tenta tirar seu celular da sua mão e consegue tirar de boa, volte 3 casas, gente. Não é pra isso acontecer, entendeu? Que isso, né? Isso foi no bairro Stallangard. E depois desse ocorrido, eu e a Amanda descobrimos que é lá onde fica a Cracolândia de Paris. Então, gente, uma outra dica de localidade pra você que tá imigrando agora ou que vai fazer turismo na cidade de Paris, tentem evitar os seguintes bairros: Stallangard, Château Rouge e La Chapelle. Porque são os locais em que rola muitas substâncias. E se você é o turista que adora tá fazendo foto, vídeo de tudo e adora tá no meio da rua fazendo chamada com os amigos, não é uma boa passar por lá, beleza? Agora, de pontos positivos que aconteceu até aqui, eu acho que o primeiro de todos, que é o mais legal, foi que a Amanda fez aniversário de 30 anos aqui e fomos para Bruxelas comemorar no final de semana e foi muito legal. Conhecer um país diferente, que embora seja bem pertinho daqui, então 4 horas de ônibus, a cultura é diferente. Eu acredito que a Bélgica em si tá encostada na França, mas também faz divisa com a Holanda, pega muita influência da Holanda naquele momento de mix cultural. A Bélgica é um país em que as pessoas falam francês, mas também falam holandês, e eu acredito que essa cultura holandesa, hora outra que se aproxima da alemã, acaba refletindo um pouco mais dentro da Bélgica do que a cultura francesa refletido nesse novo país. Deu pra entender? Então, basicamente, embora seja um país em que é muito perto daqui da França, as questões culturais são bem diferentes e é bem legal você conseguir ver esse contraste. Outra coisa bem legal que aconteceu por aqui foi que depois de 3 rendezvous, eu finalmente consegui abrir a minha conta no banco francês, o BNP. E quem me segue no Instagram acompanhou de perto essa tour de sofrimento, de ir lá uma vez e ter que marcar a reunião, ir lá na reunião e ter que remarcar a reunião porque eles não falaram de todos os documentos que precisava ter. E nem no website tem todos esses documentos que precisava ter. E depois tive que marcar uma outra reunião
reunião pra finalizar esse processo de abertura de conta. E aí, quando você finaliza esse processo de abertura de conta, eles marcam pra você outra reunião. E aí sim, eles te entregam o seu IBAN. E aí sim, eles colocam pra entregar o seu cartão de crédito na sua casa. O que não faz sentido nenhum. Mas é isso, gente. Eu venci uma das minhas primeiras burocracias francesas. Eu sei que vão ter muitas mais, porque em breve eu e a Amanda a gente vai começar a dar entrada no visto dele. E, inclusive, muitos de vocês devem estar me perguntando por que eu fiz isso de abrir conta em banco físico, sendo que hoje tem milhares de bancos virtuais em que eu posso abrir conta e eu não tenho que passar por esse tipo de burocracia. Então, gente, o que acontece é que aqui na França, para você abrir conta em banco virtual, você precisa necessariamente abrir conta num banco físico, primeiramente, para você colocar o seu IBAN francês de um banco físico como comprovação de que você é uma pessoa que existe na França e que isso não é necessariamente alguma fraude e que para eles isso faz sentido na cabeça deles como medida de segurança. Então é complicado, sabe? Mas como eu tava dizendo, o Banco Lídia, ele tem facilitado esse processo, mas ainda ele não é muito fácil, porque, por exemplo, a Amanda tava tentando abrir conta nesse banco e até hoje não conseguiu, e não se sabe muito bem por quê, então não tem muito pra onde correr nesse sentido de processo de abrir conta no banco aqui na França. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo me aprofundando um pouco mais sobre esses processos, sobre os tipos de banco, sobre qual seria o melhor banco dentro das suas possibilidades e condições, porque realmente é um pouco difícil você conseguir descobrir tudo isso sozinho. Muito disso que eu sei hoje em dia foi porque eu, dando a cara a tapa, entrando nos bancos e fazendo perguntas e tentando entender. Mas também é importante citar que eu tive e tenho tido uma rede de apoio de pessoas que já moram aqui na França faz bastante tempo e que já passaram por todos esses processos burocráticos que eu tô passando nesse momento e que tem me ajudado, encurtando e facilitando alguns caminhos sempre que possível. E que muitas vezes o meu intuito de fazer esses vídeos aqui é pra ser essa amiga que tá facilitando e tá encurtando alguns caminhos que podem ser muito mais burocráticos e muito mais longos se a gente não tem dicas pra conseguir acelerar alguns processos. Agora, a melhor coisa que aconteceu com a gente aqui é com certeza a nossa aquisição do nosso estúdio próprio. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Nossa, Ingrid, que legal, você comprou um estúdio aí na França? Não, gente, eu não comprei nada aqui da França, não, é alugado, tá? E eu falo dessa forma porque é realmente muito difícil você conseguir moradia aqui na França, principalmente nos períodos de agosto a outubro, que é o momento da la rentrée, que é o momento em que começa o período letivo aqui na França e na Europa inteira, na verdade, de todas as séries. Então, desde a creche até a faculdade, até fazer o seu mestrado, até você fazer o seu doutorado, sempre vai começar entre início de setembro e meio de outubro. Então, de agosto a outubro é o momento em que a França realmente lota de pessoas querendo casa e moradia. Não só a França, mas enfim, né? Mas aí a sensação que fica, né, quando você consegue finalmente alugar o seu imóvel próprio, em que você não mora mais com outras pessoas além das pessoas que você realmente quer morar, como no meu caso, minha esposa, é uma vitória, sabe? Parece que é seu mesmo. A gente alugou o nosso estúdio pelo Airbnb, que não é o melhor lugar para se alugar imóveis, né? Porque existe a taxa do Airbnb, então mesmo o nosso locador tendo diminuído o valor do aluguel pra gente, a gente ainda paga um valor bem elevado porque existem as taxas do Airbnb. A parte que dá mais ou menos uma equilibrada nessa situação é o fato da gente não pagar nem luz, nem água, né? Isso já vai direto no nosso aluguel mensal, que a gente paga diretamente pro Airbnb, mas eu ainda acho que não vale a pena, embora a gente esteja no nosso estúdio próprio, que tem a nossa varanda própria, que é onde eu faço o vídeo que vos fala. Eu acho que mais pra frente, alugar em outras agências de locação ainda valem mais a pena. Só que pra gente, nesse momento, a melhor opção foi realmente alugar pelo Airbnb. E eu realmente indico, né, pra você que tá vindo pra cá, caso perceba que não tenha mais nenhuma opção de locação pela quantidade de burocracias que é alugar uma casa aqui na França, tente fazer isso pelo Airbnb. E eu devo dizer pra vocês que a gente deu bastante sorte com o nosso locador, porque esse cara que aceitou alugar esse estúdio pra gente por 6 meses, ele também não é daqui. Então ele realmente simpatizou com o meu pitch de elevador que eu mandei pra absolutamente todos os Airbnbs em que eu queria ficar,
uma estadia longa. E ele fez um contrato pra gente, que eu achei isso muito legal, chama Belle Mobilité, que é para casos de quando você vai morar de 1 a 6 meses em algum lugar, e que você pode fazer a renovação por até mais 4 meses, totalizando 10 meses, mas que não pode passar disso. E esse tipo de locação não é comum, não é muito comum aqui na França, porque o locador ele não tem garantia nenhuma de que eu vou realmente ficar durante esses 6 meses no estúdio, né? Caso decida sair, ele não tem garantia de ficar com uma parte do meu dinheiro, então isso não é muito benéfico para quem loca imóveis aqui. Porém, como essa parte financeira está com o Airbnb, ele proativamente decidiu fazer esse contrato pra gente, porque ele entende que a Amanda vai ter que passar pelo processo burocrático de dar entrada no visto, de procurar um emprego, e que ter um contrato realmente de locação de casa é um negócio que facilita muito, né? Para todos esses processos em que a gente ainda vai passar pelos próximos 6 meses. Agora, finalmente falando sobre as impressões do meu novo trabalho. Então, para quem não sabe, eu realizo um trabalho em alternância aqui em Paris para me tornar uma profissional maternal certificada pela França. Então, o que significa isso? Significa que por 10 meses, um período, eu vou estudar sobre desenvolvimento infantil, e isso inclui questões higiênicas, questões de desenvolvimento motor, psicológico, das crianças de 0 a 7 anos, e no outro período eu trabalho com crianças de 3 a 6 anos. Esse programa, cujo qual eu faço parte, ele tem algumas diferenças comparado com o programa de au pair. Pelos seguintes motivos. Aqui na França, a procura por babás é muito alta e não supre a demanda de pessoas que são babás para cuidar de crianças aqui. Deu pra entender? Então falta babá pra cuidar das crianças dos pais daqui. E aí eu percebo que existem agências em que fazem a mediação dessa relação entre babá e família, com o intuito de garantir, de dar uma certa garantia para as famílias de que o serviço que essa agência oferece vai ser um serviço de qualidade. Então essas agências, além de mediar esse serviço de família e babysitter, também faz uma capacitação de longo prazo com os seus funcionários, para que eles realmente entendam e absorvam quais são as suas funções, para que no final de 10 meses, essa pessoa que entra como babá, como babysitter, saia como um profissional maternal, que é aquele profissional que consegue trabalhar em escolas infantis, creches, na sua própria casa e na casa das famílias. Outro ponto é que, enquanto eu estava participando desse processo, era eu a pessoa em que tinha que escolher o perfil de família que me agradava mais, para que então eu informasse a agência quais famílias eu gostaria de fazer entrevistas ou não. E eu também fui a primeira pessoa a indicar se gostei dessa família e gostaria de saber se iriam acontecer próximos passos, ou se eu não tinha gostado da família e gostaria de fazer uma entrevista com outra família. Então, durante esses 10 meses, eu estudo 20 horas por semana e trabalho entre 18 a 21 horas também semanais. E eu recebo um salário mínimo integral nessa categoria de alternância, né? Porque eu estudo e trabalho. E semana que vem eu completo um mês em que eu tô nessa rotina maluca de estudo e trabalho, me adaptando ao meu emprego, me adaptando às crianças em que eu cuido agora. E esse processo das crianças adaptarem comigo também tem acontecido. E assim, gente, o que eu tenho a dizer é que tá babado mesmo. Realmente não se dorme na Europa, não. De segunda a sexta eu saio de casa às 7h50 da manhã, pra voltar pra casa entre 10 para as 9, 9h30 todos os dias. Ah, e detalhe, né? Se eu falto na aula da manhã, isso é descontado do meu salário, porque a hora de estudo é considerado trabalho também. Que por um lado isso é bom, mas às vezes isso é ruim. Porque é duro, sabe? Você, tipo assim, tá tão cansada do trabalho com as crianças que no dia seguinte você pensa, putz, acho que hoje eu vou pular o período da aula, né? Eu pego depois. Só que, ao mesmo tempo, né, colocando à parte essa questão da rotina e do cansaço, eu acho muito legal que o governo francês, ele realmente incentiva o estudo, pagando um salário também pela parte do estudo. E isso é uma coisa que eu acredito que deveria acontecer em todos os lugares. Agora, falando brevemente sobre os meus pestinhas, gente, essas crianças, assim, não tem preço. Eles são os anjinhos mais lindinhos que eu já vi na minha vida.
O problema é que eles dão muito trabalho. E eu vou ser bem sincera que o período de adaptação pra criança com uma nova babá não é fácil. Porque eu tenho certeza que essas crianças já tiveram algumas outras babás e que essa troca ela acontece de uma maneira bem periódica. E não deve ser nada fácil pra eles também. Mas eu acredito que dentro das minhas possibilidades eu tenho me saído bem. Afinal, eu nunca tinha cuidado de criança alguma. E eu tenho que admitir que a agência tá me ajudando bastante durante esse meu processo. Mas se você também se vê numa skin como a minha, de nunca ter cuidado de nenhuma criança, a dica que eu tenho pra te dar é: vá com muita paciência. Afinal, também não é fácil pra elas, porque elas estão ali se desenvolvendo, sentindo as primeiras emoções pelas primeiras vezes, e isso causa, às vezes, algumas atitudes que são incongruentes com o que realmente está acontecendo na vida real. E eu acho que no final elas só estão tentando realmente entender o que realmente está acontecendo de fato ao redor delas. Então, sempre que você for falar com elas, principalmente sobre alguma coisa que diz respeito a elas, é sempre importante você abaixar no mesmo nível que a criança, você explicar calmamente o que tá acontecendo. E nunca discuta com uma criança. Essa acho que é a parte mais complicada, porque quando a criança tá lá xingando até a sua 6ª geração e você não pode falar um A, porque você não pode, gente. A criança não tá ouvindo o que você tá dizendo. Ela só quer ali vomitar aquele monte de emoção que ela tá sentindo pela primeira vez. E tipo assim, não tem o que você possa fazer com relação a isso. E é muito importante dizer que se você tentar discutir, vai ser pior. Então, se ela falar ou se ela fizer alguma coisa que você não gostou, é sempre muito importante você aguardar ela se acalmar, pra daí você conversar com ela calmamente sobre o porquê que ela não pode fazer aquilo, sobre o que foi aquilo que ela fez e que realmente você não gostou e que não se deve se repetir. Mas assim, o mais importante de tudo é você entender que ela nunca vai conseguir assimilar isso pela primeira vez, pela primeira conversa. Realmente, as crianças, a gente tem que praticar a nossa paciência e a nossa repetição. Então a gente tem que falar algumas vezes, algumas coisas, para que ela de fato consiga assimilar, para que ela de fato consiga entender, porque isso faz parte do desenvolvimento infantil. Outra coisa muito importante também é... Eu já falei a paciência? Porque assim, gente... Não é fácil. Esses dias atrás, as minhas crianças, elas resolveram me desobedecer e sair correndo no meio da rua ali, entendeu? Na beira da vida e a morte, elas decidiam ou não se elas iam parar na faixa pra atravessar. E aí eu falei assim, não, eu não estou gostando disso. Vocês parem de fazer isso agora. Então assim, né, eu fui demonstrar o meu descontentamento, abaixei no nível delas, falei calmamente pra elas de que não era pra elas saírem correndo na minha frente, que a rua era muito perigosa e que tinha muitos carros e que os carros eles poderiam atropelar as crianças. Adivinha só o que aconteceu, gente? O de 3 anos começou a chorar, porque ele queria passar pro outro lado da rua, porque ele tinha visto que tinha ficado verde pra gente passar. E aí eu impedi com que ele passasse, porque eu estava conversando com eles naquele momento. Então ele começou a chorar e saiu correndo pra um lado. E aí eu tive que pegar essa criança no colo. E aí a outra criança mais velha pegou um graveto, começou a bater em mim, falando pra eu colocar o irmão dele no chão. E aí eu desci o irmão dele no chão. Ele perguntou onde estavam as cartinhas de Pokémon dele. Eu falei pra ele que eu ia entregar pra ele quando chegasse em casa, porque o comportamento dele não tinha sido correto. E aí, gente, o circo estava armado. Vocês estão me entendendo? No meio da rua. O circo estava armado. E aí o que aconteceu foi, quando eu coloquei essa criança de 3 anos no chão, peguei as cartinhas de Pokémon do de 6 anos, ele começou a sair correndo, e aí... Que bom que ele começou a sair correndo e o irmão de 3 anos foi atrás dele, não foi na direção oposta, porque a última coisa que você quer acontecer no meio da rua é que uma criança corra para um lado e que a outra criança corra para o outro, porque afinal, qual vai ser a criança que você vai pegar primeiro? É lógico que você vai pegar a primeira criança mais nova, né, a criança que entende menos, e aí depois você vai correndo atrás da criança mais velha, que é a criança, consequentemente, que teoricamente tem quem entende mais. Bom, mas aí voltando, né? Quando eu coloquei as crianças no chão, quando a criança de 6 anos saiu correndo pro outro lado, e a criança de 3 anos também saiu correndo na mesma direção que o irmão, e eu saí correndo atrás de todo mundo, o menorzinho vira e grita: a polícia! E a criança de 6 anos, que aparentemente estava vivendo as piores emoções da vida dele naquele momento, começou a gritar pra polícia: help! E aí eu só fiquei com uma cara de babaca, né? Segurando o carrinho. E a conclusão, gente, é que a polícia, obviamente... não parou, porque dava pra entender nitidamente qual que era a situação que tava acontecendo ali. E outra, pra ser bem sincera, eu nem consegui ficar brava com a criança. Mas é isso, gente. Tirando as risadas das situações cômicas, que é cuidar de 2 anjinhos lindos,
A mensagem que eu gostaria que ficasse nesse vídeo é: toda grande mudança na sua vida, ela vai ser difícil no início, principalmente nos primeiros meses. Que é necessário ter muita paciência, sobretudo consigo mesmo, e entender que às vezes as suas emoções, elas também podem ficar desreguladas. Então, os momentos bons, você sente eles de maneira muito forte, assim como os momentos ruins. E quando as coisas ruins elas acontecerem, porque com certeza coisinha ou outra sempre acontece, é importante que você sempre se lembre e sempre volte a pensar muito forte sobre quais foram as suas motivações para que você tomasse essa decisão e qual é o seu objetivo final. O processo não é fácil e lembre-se sempre de escolher aquilo em que vai te fazer crescer e que vai te fazer se desenvolver enquanto pessoa. E é claro que dos processos em que a gente vive pode-se surgir alguns traumas, mas é sempre muito importante, né, fazer o acompanhamento psicológico sempre quanto possível. E não miguelar o dinheiro da terapia, porque serão nítidos frutos positivos que você vai colher num futuro não tão distante. Certo? Então não deixe de me perguntar a sua dúvida. Curta se você chegou até aqui e você realmente gostou do vídeo. E me siga nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!